Eita pessoal, que no vídeo de hoje nós vamos conhecer ele, o Samsung Galaxy S20 FE versão 5G, rapaz, o novíssimo. A Samsung acaba de trazer para o Brasil esse sem vergonho, que sim, que vem, né? Será que vem para tomar o posto do queridinho da galera? Na verdade, o aparelho mais famoso da Samsung dos últimos anos, né? O S20 FE 4G. Pois bem, esse aqui é 5G e nós vamos conhecer ele mais de perto depois da vinheta. Mas não tem jeito não, né, pessoal? O nome do momento agora é o tal do 5G, rapaz. Porque assim, já teve a época do leitor de digital, teve a época da tela infinita, né? As bordas vindo até o restinho do celular, mas agora chegou a hora dele. Todo celular, para que se preze, tem que ter o 5G. E eu digo isso porque tem muitos anos que eu testo produtos aqui para vocês. Inclusive, muitos de vocês me perguntam, né? Gesiel, como é que você fez, cara, para conseguir ao longo desse tempo, né, transformar isso aí que você faz em sua profissão, em seu trabalho? A realidade é que tem sido um caminho de muito, mas muito aprendizado, um aprendizado constante, que a gente tem que se manter sempre atualizado para esse mundo das redes sociais. É por isso que hoje eu quero recomendar para vocês a Coder House, que é a maior plataforma de aprendizagem da América Latina, com cursos 100% online e ao vivo, focados em programação, dados, design, marketing digital e muito mais. E os cursos da Coder House duram entre 6 e 49 semanas, dependendo, lógico, do curso que você escolher. O curso tem uma abordagem prática e é ministrado por especialistas das principais empresas de tecnologia do mercado. E ao longo do curso, você tem um tutor para lhe auxiliar nas suas dúvidas e compartilhar feedbacks sobre o seu trabalho. O melhor é que a Coder House possui um programa de bolsa, a Coder Bolsa, onde você garante um desconto de 70% se participar de pelo menos 85% das aulas e entregar todos os projetos. E claro que você vai fazer isso, até porque 85% tem um 70% de desconto. Eu vou fazer 100, rapaz. 100%. Então faça o seguinte, clique aqui no primeiro link na descrição desse vídeo e vai lá conhecer a Coder House. Vai fazer um curso, vai se especializar, vai aprender, vai se capacitar. Ah, e digo mais, tem cupom Gesiel Taveira para mais 10% de desconto em cima de qualquer outro desconto que esteja lá no site. Ai, rapaz, agora não tem como você perder essa não. Clica aí no primeiro link da descrição e vai lá. Mas vamos lá, pessoal, vamos abrir essa caixa, olha só, embaixo o relevo aqui, cheio de ícone, cheio de fuleiragem, S20, olha só, S20 FE 5G. O que será que tem dentro dessa caixa? Eu ouvi dizer que tem um negócio, quer dizer, que não tem um negócio aqui, que já me deixou triste, né? Espero, né? Ô Samsung, não faça isso não, pelo amor de Deus. Vamos abrir essa caixa pra gente descobrir. Venha, chegue, venha, vamos, venha. Olha só, temos o celular aí, temos o quê? Essa outra caixinha aqui, como já é de praxe, aonde vem os manuais. Na verdade não é nem manual, é aquele guia rápido e a chavinha ejetora. Não vem capinha não, é de jeito maneira. Vou até tirar aqui a chavinha ejetora, já vou deixar no grau. Por quê? Porque nós vamos puxar agora o sem vergonho. Olha ele aqui. Rapaz, eu digo uma coisa pra vocês, viu? Eu escolhi um azul marinho. Mas parece que mandaram foi o preto. É porque dependendo do ângulo, velho, quase não dá pra ver que é azul. Olha isso, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar que ele é azul pra vocês. Tá vendo aí, ó? Depende muito do ângulo que você olha o sem vergonha. E a cara dele é o seguinte, é a cara e o focinho da versão 4G, viu? Não mudou nada quanto a isso. Já já eu falo pra vocês o que realmente mudou nesse aparelho aqui, fora o 5G. Vamos lá, vamos descobrir o que é que vem dentro da caixa aqui. Vamos lá, venha, chegue, olha aí, rapaz, temos o quê? Temos carregador, pelo menos isso, né? Ainda bem que a Samsung não tirou o carregador. Carregador esse de 15 watts de potência. Será que tem mais coisa aqui dentro? Olha só, parece que tem... Oh, gente, ixi, tá soltando é tudo, é? Ó, venha, meu filho, pelo amor de Deus, como é que eu tiro aqui? Achei, rapaz, aqui temos um cabo USB tipo C, né? O cabo geralmente os fabricantes não tiram não. O que eles tiraram daqui dentro foi o fone de ouvido. Sabe aquele fone de ouvido com fio mesmo, com fio AKG, caceteiro, bonzinho virado na mulher, rapaz? Pois é, tiraram.
desgraçado. Oh, não faça isso não, rapaz. Mas está ele aqui ligado, gente. Já está aqui no português do Brasil. Vou fazer as configurações iniciais. Olha só, apesar dele ser basicamente o mesmo aparelho lá 4G, a versão 4G, possa ser que exista alguma diferença mínima. Então, por via das dúvidas, eu vou tirar algumas fotos, vou gravar vídeo também, vou instalar uns joguinhos aqui e vou brincar com esse aparelho. Por quê? Porque eu preciso falar para vocês as minhas primeiras impressões. Aí você deve dizer, Jaziel, então, peraí, eu me esqueci minha senha, rapaz. Acho que é essa. Quer dizer que ele é versão 5G, então o processador dele é diferente do outro, da versão 4G? Não. Mesmo processador. O que aconteceu é que a Samsung adicionou um chip, um modem 5G da Qualcomm, né, o X55, que é um baita de um modem 5G, e beleza. E agora ele tem a possibilidade de enxergar as redes 5G, que aqui no Brasil ainda é mais difícil do que perna de cobra. Mas vamos aproveitar que nós estamos por aqui, sem fazer nada, e vamos tirar o slot do chip aqui pra gente ver como é. Eita, rapaz, é duro, viu? Porque o bicho é a prova d'água. Lembrando que ele tem a vedação aqui virada na mulher, tá, rapaz? Ó, se liga a borrachinha. Essa borrachinha veda de verdade, viu? Aí você pode usar aqui ou dois chips, né? Um de um lado, outro do outro, ou cartão de memória desse lado e chip do outro. Então temos aqui um slot híbrido, né? A Samsung bem que poderia botar aquele slot cheião, né? Caceteirão, que pega os três ao mesmo tempo. Mas beleza, tá bom demais. Vamos fazer o seguinte, então, vamos para as configurações e vamos para a segunda parte do vídeo. E como a gente já pode perceber, esse aparelho tem sim uma tela extremamente boa, com resolução Full HD, um tamanho de 6.5 polegadas, tecnologia Super AMOLED com suporte ao HDR10 Plus, Gorilla Glass 3 e, claro, 120 Hz de taxa de atualização, o que faz com que a experiência de uso de jogo e de tudo mais seja ainda melhor. Mas aí você me pergunta, Gesiel, vem cá, macho, e aí, muda alguma coisa da versão 4G em termos de tela? Essa resposta eu vou responder para vocês no comparativo que sim, eu vou fazer para vocês para mostrar o que realmente muda de um para o outro. Mas já vou adiantar aqui que não, a tela não muda basicamente nada. Mas vamos aqui rapidinho ver a versão do Android que está rodando nesse aparelho, nessa versão 5G, que é o seguinte, Android 12, como vocês podem ver aqui, e o que? O One UI 4.0, o que quer dizer que tem atualização para chegar muito em breve, acho que vai chegar a atualização aqui, hein? E aí, as outras coisas, olha só, visor, tem a suavidade, tem os 120 Hz, como vocês estão vendo aqui. Você pode deixar no alto ou no padrão, a 60 Hz, vai economizar a bateria, mas não vai lhe dar aquela sensação gostosa de mexer no aparelho. Então eu recomendo que você deixe aqui no alto. E aí, pessoal, é o seguinte, o processador aqui é basicamente o mesmo da versão 4G, só que lógico, tem aquele modem 5G, o X55, que é muito legal, né? A possibilidade de você usar e usufruir do serviço de conexão 5G se na sua cidade você morar em alguma capital ou em alguma cidade grande que já tem esse serviço, né? Também não sei quando é que você está assistindo esse vídeo. Pode ser que você esteja assistindo 2 anos depois de eu gravar ele e aí já vai ter 5G em bastante cidades aqui no Brasil. Mas assim, já fiz teste de jogos, rodou muito bem, liso, tranquilão, de boas, não esquentou muito, se comportou muito bem esse aparelho. E as câmeras, Jaziel, será que muda, cara? Tu tirou algumas fotos, tu gravou alguns vídeos como tu gosta de fazer? Fiz isso, gente. É tanto que, olha só, tô mostrando aí pra vocês algumas das fotos, inclusive eu vou deixar um link pro Google Drive, onde você pode ver todas essas fotos aí e muito mais. Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui um teste de gravação de vídeo para ver como é que esse aparelho se comporta, rapaz. É o seguinte, gente, ele suporta a resolução 4K 60, tanto aqui na frontal quanto na principal traseira. Só que eu botei no 4K 30, porque o vídeo inteiro vai estar em 4K 30, não adianta eu colocar 4K 60 aqui. E também porque eu consigo ficar mudando de câmera durante a gravação, sem precisar parar de gravar, para depois mudar a resolução, a câmera na verdade, e começar a gravar de novo, tá bom? Eu gosto desses aparelhos da Samsung por conta disso. E olha só, céuzinho,
solzinho já foi, solzinho já era, só outro dia agora. Vamos fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui para a câmera traseira para vocês verem como é que fica, ó. Vamos lá, vamos caminhando aqui, vamos prestando atenção no áudio, estabilização, todos os detalhes. Vamos lá. Pronto, mudei aqui para a câmera principal traseira. Olha aí, ó. Presta atenção, tô caminhando aqui. Ó, já tá meio escuro, o dia já era, já tá quase que noite. E essa é a qualidade desse sem vergonha. Vou botar na câmera ultra wide, a câmera mais aberta, ó. Mudei para a câmera ultra wide, vou caminhar um pouquinho aqui também para vocês verem como é que fica. Vamos mudar para a câmera zoom, vamos de 3 vezes de zoom direto, ó. Pou! Cliquei, já mudou, vocês viram que ele mudou a lente, a câmera mesmo, de fato. Não é um zoom digital, é um zoom de mudança de câmera. Ele pega uma câmera mais aberta, ó, é tanto que ó a minha mão aqui, ó. Tá vendo a minha mão? Pois é, eu vou botar na ultra wide, ó a distância, ó. Na mesma distância que eu tava, inclusive, olha, câmera principal agora, viu? Câmera principal. Olha essa mancha no meu braço, é isso que dá usar relógio o tempo todo, viu? Vamos para 3 vezes de zoom. Ó, foca aí, filho do ego. Foca! Bora, meu filho. Ah, não vai focar? Beleza. Não quer focar? Não foca, né? Mas é isso, gente. É isso aqui que ele tem para nos oferecer quando o assunto é gravação de vídeo. Mas será que tem alguma diferença, rapaz, da versão 4G? Eu fiz o seguinte, eu tirei várias fotos lado a lado, gravei vídeo lado a lado também com os dois aqui, ó. E no comparativo eu vou mostrar para vocês se tem alguma diferença ou não. Já adianto um pouquinho aqui que não percebi nada muito gritante não, nenhuma assim, nossa, que diferença. É tanto que eu digo para você o seguinte, vai comprar, tá no mesmo preço da versão 4G e você não liga muito para a questão do fone de ouvido? Compra a versão 5G, tem um a mais, tem o Plus ali, que é o 5G e pode fazer diferença para você no futuro próximo. Agora, se tiver com uma diferença grande, aí, ao meu ver, a versão 4G faz mais sentido, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!